Mentira! Não acredito! Ah, fala sério. Tem certeza? Juro que é verdade. Com André Cantoni do Blumencast. Dei uma acelerada aqui no Não, trânsito sem problema, e atropelei tudo. tranquilo. Bom dia, Cantoni. Bom dia, Gi. Bom dia, Pancho. Bom Tudo certinho com dia, vocês? Cantoni, Ótimo. certo, tudo E certo. você? Com certeza, tudo bem. Graças a Deus. A mudança tá em... Está em andamento Em andamento? ainda. Estamos num acampamento improvisado, eu diria. Estamos brincando de cabaninha. É isso. Até a reforma. Estamos sem fogão, sem forno elétrico, Meu só Deus. sobrevivendo com iFood. micro-ondas. Micro-ondas e panela de pressão elétrica. Salva vidas, tá? Podem comprar. Panela de pressão Em breve faremos uma elétrica. review sobre isso aí. Olha só. Eu vi que teve uma treta com essa panela aí. O que aconteceu? Ah, porque assim, né? Eu sou um verdadeiro masterchef da panela elétrica, né? Certo. Da panela de pressão elétrica, né? Fiz até um risoto de camarão lá, fiz Olha. várias coisas, bem bacana. Assim, a Joyce, pra cozinhar um simples macarrão, deixou tudo Unidos Venceremos, uma gororoba, assim, que não deu pra salvar nada, entendeu? Ela tentou usar, mas depende do piloto ali. Mas fez Entendi. macarrão na panela de pressão? Sim. Caramba. É porque, na verdade, ela é uma panela só que esquenta, tu não precisa colocar todas as Entendi. vezes a tampa, né? Óbvio. Mas mesmo assim, ela tem ali uns timerzinhos diferentes e tal, que tu tem que ficar Não é ligado, uma né? panela comum, Exatamente. Tem que domar ela. Vamos falar de Juro que é Verdade, então. Qual é a Vamos lá. curiosidade que o André Cantoni traz pra nós nesta terça-feira, dia 30 de janeiro? Me conte. Pois é, Pancho e Gi, a gente já conversou, já falamos aqui, né, de outros casos que aconteceram, casos misteriosos, casos, né, de crimes que aconteceram. A gente já falou aqui do crime da mala. Tinha o mistério lá da bruxa do Forster, né? A gente falou também do assassinato do comandante do vapor Blumenau. Enfim, já trouxemos algum e hoje eu vou trazer então mais um, né, que foi o caso do menino Valdemar. O Pancho que trabalhava, não nessa época, tô falando aí de final dos anos 60, mas eu queria perguntar nem era pra vivo. ele se ele lembra, se Não. ouviu falar. Não lembro. Assim, só de casos do menino Valdemar, realmente não consigo lembrar. Então vamos lá. O caso do menino Valdemar aconteceu no final da década de 60, mais precisamente em 1967. Ele tinha 7 anos e aconteceu lá no Morro da Espingarda, na região do Encano, que fica lá no Progresso, né? Para quem não sabe, também o Encano existe uma parte Blumenau e uma parte Indaial, né? E aconteceu lá. O que aconteceu? Nesse dia, 18 de novembro de 1967, o pai dele saiu para cortar palmito na mata, né? E a gente sabe que era uma longa distância, né? Naquela época, lá entre uma casa e a vegetação, a roça, né? E ele pediu pro Valdemar acompanhar ele, né? Para ajudar a cortar esse palmito. Quando chegou na metade do caminho, o pai dele lembrou que ele tinha esquecido uma ferramenta e mandou o Valdemar ir para casa e pegar essa ferramenta e voltar com essa ferramenta. Só que ele nunca mais voltou. Aí o pai dele, né, passou um tempo e tal, começou a ficar preocupado que o menino não voltava, não vinha e tal. Ele decidiu voltar, fazer o caminho inverso e batia, né, foi para casa, não viu, batia nos vizinhos e tal, não viu, começou. E aí ali começou a ser instalada ali uma verdadeira operação. Chamaram polícia, o próprio exército também foi acionado, né, para fazer as buscas, e essas buscas passaram a acontecer, né, diariamente, aí varando aí as semanas e até meses, né? E essas notícias sobre o caso do menino Valdemar era manchete todos os dias, né? Foi realmente uma comoção aqui da cidade muito forte, muito grande que aconteceu. E aí se falava que ele pudesse ter sido talvez ser atacado por animal, porque a gente sabe, né, que tem presença de puma, de leão-baio na região ali do Progresso, né? Já se viu muitas vezes. E até, óbvio, né, a questão de provável homicídio e até de abdução, né? A vizinhança começou a falar várias coisas, várias possibilidades. Tudo era possível. E aí, né, foi o principal suspeito desse caso acabou caindo, né, para cima do pai, porque era a última pessoa que acabou tendo contato com o menino. Então ele foi interrogado várias vezes, dizem, né, há relatos de que ele foi torturado para fazer essa confissão e tudo mais. Mas digamos, o relato principal que se conta, e isso a gente teve uma revelação há mais ou menos 10 anos atrás, ali por volta de 2013, de que um homem em seu leito de morte, isso em 2013, confessou o que havia acontecido com esse caso. Caramba. O menino voltou para pegar essa ferramenta e ele viu a mãe com o vizinho em adultério. E aí, para apagar, no caso, a testemunha, né, disso ali, eles decidiram matar o menino.
E aí esconderam o corpo, nunca se achou, nunca se encontrou esse corpo, né? E aí toda a culpa caiu sobre o pai dele, né? Dizem que a mãe dele só guardou o segredo porque ela era coagida por esse vizinho a não contar, porque poderia acontecer alguma coisa com ela também. Ela foi obrigada a ver toda aquela cena acontecer, né? Esse vizinho, então, no caso, né, que foi o assassino. Confessou no seu leito de morte, ele escreveu isso tudo e tal, tem essas informações, assim, né? Então, esse é o caso do menino Valdemar, que abalou a cidade de Blumenau em 1967 por muito tempo, e a gente, né, retornou aí com essa história porque chocou, né? Foi um crime que chocou a cidade. A gente recentemente fez uma publicação lá no Blumencast e deu bastante repercussão. Até por isso, então, né, já sigam o Blumencast lá para mais histórias e curiosidades e mistérios a respeito disso. A gente fala muito sobre a Gincana de Blumenau. Uma equipe da Gincana de Blumenau fez um vídeo falando sobre, né, fazendo algumas reproduções ali sobre esse caso aí, que na época era a equipe de Neandertais, hoje não existe mais, né? Mas a equipe fez essa, de certa forma, homenagem aí ao menino Valdemar. Mas, André, esse senhor que confessou no leito de morte, fez a carta e tal, ele disse onde ele colocou o corpo? O que ele fez? Enfim... Como ele deu sumiço nesse menino? Não. Assim, pelo menos a gente, né, não teve acesso diretamente a essa carta, né? Porque querendo ou não, é um assunto mais sensível e tal. Muitas pessoas, né? As pessoas lá da região do Progresso, do Morro da Espingarda, conhecem muito bem. Se você for da Nova Rússia pra frente ali, todo mundo vai lembrar desse caso, né? Porque são famílias antigas que moram ali, né? São nativas de lá. Então, acabam sabendo, mas elas acabam não querendo falar muito para não se expor e tudo mais, né? Então, a gente não sabe aonde que foi, como que ele fez, aonde que ele escondeu o corpo e tudo mais, né? Então, detalhes desse crime a gente não tem, mas a gente viu várias capas de jornais da época ali que realmente comprovam que esse fato ocorreu aqui na cidade de Blumenau. Sabe se o pai dele chegou a ser condenado, chegou a ser preso? Não, por causa da falta do corpo, né? E aí, sem corpo, sem prova, né? Sem prova, sem crime. Materialidade. Isso, né? Exatamente. Se não há corpo, não há corpo, não há crime, exatamente. Mas alguns relatos falam que o pai dele sofreu muito. Primeiro, por causa do filho. E segundo, por ter ainda tido a culpa, porque embora ele não tivesse sido condenado pela justiça, mas os vizinhos apontavam, os familiares, os parentes. Então, ele viveu assim... um verdadeiro pesadelo em vida, assim. Né? E repercutiu muito, pelo que eu tô vendo. Eu tô espiando aqui, Cantoni, o vídeo, né, da equipe. Qual é a equipe? De Neandertais. Neandertais. E tem recorte, no vídeo tem recortes dos jornais da época, Isso. né? E repercutiu muito, né? Pelo que eu tô vendo aqui, houve até uma notícia falsa de que teriam encontrado o menino e depois desmentiram, dizendo que não haviam encontrado, não passou de falso alarme, diz ali a notícia de que foram encontrado o menino Valdemar. E que loucura, realmente não lembrava dessa história, não, e muito menos não lembrava, não sabia que o caso tinha sido elucidado depois da confissão do autor do crime, então, no seu leito de morte. Será que a polícia deu por encerrada esse inquérito? Será que a polícia... Chegou a polícia essa confissão de alguma forma? É um caso aí pra gente dar mais uma investigadinha aí, né? Nessa história é melhor saber judicialmente como é que essa coisa se encerrou e por que, né, se encerrou dessa forma. Enfim, bacana, curiosidade bacana demais que eu realmente não lembrava. Tem alguns casos que a gente ainda quer trazer, né? A gente vai estudar mais, a gente já tá fazendo esse processo de pesquisa, mas vou dar um spoiler aqui para vocês, que também é em casos aí que deixaram a população aqui da cidade empolvorosa, né? Que foi a questão aí do Homem do Boné. Esse tu não ouviu também? Isso aí é anos 80 já. O Homem do Boné, não vou contar o que ele fazia e tal, né? Mas ele ficou muito conhecido pelo Homem do Boné. E a gente também tá preparando o Homem que Forjou a Própria Morte aqui. Por causa de um seguro de vida, né? Então, ele colocou uma outra pessoa, morreu uma outra pessoa no seu lugar e tal. Inclusive, houve o sepultamento, houve a inscrição nas lápides dessa pessoa, e essa pessoa, né, no caso, um criminoso aí, como é que a gente fala? O cara que dá golpe é o... Golpista. O golpista não... Ai, meu Deus, tem até um estelionatário. Enfim, né? E também um assassino, né? Porque ele promoveu um crime aí, né?
Então é bem interessante aí, a gente está em busca desses 2 casos e outros mais que virem, que a gente inclusive, né, quer pedir aqui para a audiência da Mix, quem saber mais, né, quem souber mais casos, manda aqui pro WhatsApp da Mix, manda também aí nas redes sociais, pode também mandar lá pelo direct do Blumencast, que a gente adora esses casos, né, sempre obviamente, né, com muito respeito, mas trazendo a questão, né, da história aí, porque são coisas que mexeram muito com a cidade, né? Sim. Maravilha, então, Cantone. Se você quiser, então, sugerir, 99202-1063 é o nosso WhatsApp, você pode usar ele também, ou pode ir lá no Instagram, direto no @Blumencast, e aí passar em direct pro André Cantone e pra Joyce, que estão sempre ligados lá e interagindo com quem acompanha o Blumencast no Instagram e no YouTube, né? Inclusive, agradecer aí a nossa audiência lá do Blumencast, que foi por causa da audiência que a gente deu até em primeira mão aí o falecimento da Dona Zelândia, conhecida como a Velha da Sombrinha, né? Verdade. É óbvio que a gente esperou a confirmação através do obituário, né, e tudo mais, de alguns familiares ali, mas a gente recebeu, assim, logo, digamos, no meio da tarde, por causa de um seguidor do Blumencast que falou, olha, Dona Zelândia, assim, foi assim, assado e tal. Então a gente agradece muito aí, porque as pessoas acabam associando a gente à história, a fatos curiosos da cidade, a esses personagens folclóricos, né, e acabam falando, né, e contando pra gente aí esses casos que acontecem, né. Maravilha, então, André Cantone, com o Juro que é Verdade, toda terça-feira aqui no finalzinho do jornal ele traz informações, traz curiosidades sobre a história de Blumenau aqui pra gente. Obrigado mais uma vez, Cantone. Tamo junto, até terça que vem. Até terça que vem. Jornal da Mix. Oferecimento graduação EAD Uniaselv. Mais de 190 cursos a partir de R$ 99,00 mensais. Inscreva-se. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol. E Cooper Super. Compre online em minhacooper.com.br. Mix!